Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos para juntos compartilharmos um pouco da palavra do nosso Deus. A editora CPAD preparou para esse primeiro trimestre do ano de 2024 para falarmos sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. Na lição de número 1 falamos sobre a origem da igreja. Na lição de número 2 falamos sobre as imagens bíblicas sobre a igreja. E hoje, na lição de número 3, nós vamos falar da natureza da igreja. Texto áureo. Porque assim como o corpo é uma orientação do apóstolo Paulo, a igreja que estava ali na cidade de Corinto. Porque assim como o corpo é ele está fazendo uma referência ao corpo físico, ao nosso corpo, e é uma analogia para nos trazer clareza, lançar luz sobre nós, a igreja, cada um de nós, cristãos, membros desse corpo que é o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo Jesus como cabeça e salvador desse mesmo corpo que somos nós, a sua igreja. Nós que fomos resgatados pelo seu precioso e bendito sangue, o sangue do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo, aqui, ele está trazendo orientação em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, para a igreja lá no primeiro século, que estava na cidade de Corinto, e para nós aqui hoje, a igreja do século 21. E essa doutrina, irmãos, enquanto nós estivermos aqui palmilhando por essa vereda, peregrinando aqui nessa jornada rumo à eternidade, onde passaremos com o nosso Deus, aquele que proveu a eterna salvação através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo então diz assim: porque assim como o corpo é e esse corpo tem muitos membros, ele está dizendo, e esse corpo tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, observe que um corpo tem muitos membros que o compõem. Há uma diversidade, sendo um corpo, então nós vemos uma diversidade, são vários membros diferentes que compõem o corpo humano, dentro de uma unidade, um só corpo. Paulo então está fazendo referência à unidade da igreja e também à diversidade que há entre nós. Nós, como membros desse corpo, somos diferentes um dos outros. Porque assim como o corpo é e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, assim é também a igreja, tendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o cabeça. Reitero, sei que já fiz referência, para uma afixação. Então, nós como igreja, como corpo de Cristo, tendo ele como o cabeça, nosso cabeça da igreja, devemos ser norteado, governado, guiado por ele, pelo nosso cabeça. Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. A vida eterna está nele, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, nós como corpo, a igreja, tendo ele como nosso cabeça, devemos ter ele como nosso Senhor, irmãos. A vontade dele na frente da nossa, o governo dele. É claro que não estamos aí tolhidos de sonhar, de fazer planos, de ter projetos
Devemos sim, porque os nossos sonhos, nossos projetos, os nossos planos, isso vai trazendo para cada um de nós motivação. Porém, a vontade de Cristo, os planos de Cristo, os desejos de Cristo para nós, a missão dele para nós, que pesa a incumbência sobre nós, é nossa responsabilidade, nosso compromisso, não por obrigação, não tão somente por um dever, mas por gratidão, de forma voluntária. Devemos então, irmãos, tê-lo como Senhor, aquele que domina completamente a nossa vida. Por quê? Porque um dia, irmãos, você, minha irmã, meu irmão, estou falando para nós, a igreja, nós, a igreja, estávamos no mercado de escravo, éramos escravos do pecado e do diabo, e ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos resgatou do mercado de escravo, nos remiu, nos comprou com o seu próprio sangue ilibado, sem mancha, sem ruga, sem pecado, não um sangue contaminado pelo pecado como o nosso, porque herdamos o pecado de Adão e tivemos a sua culpa imputada, mas um sangue puro. Fomos comprados por um alto preço e ele nos comprou para ele mesmo. Então, irmãos, pertencemos a ele e devemos, irmãos, cumprir a nossa missão com entusiasmo, irmãos, com alegria, gratidão, esse amor que nos alcançou, o amor de Cristo, o amor do nosso Deus, que deve nos constranger, nos levar a cumprir aquilo que ele nos orientou para que cada um de nós, como igreja, façamos a comissão, irmãos, pregar o Evangelho, o conteúdo do Evangelho a toda criatura, todos os moradores da face da terra. Verdade aplicada. Conhecendo a igreja em sua natureza, em sua essência, é de grande relevância conhecer a essência da igreja. Nos conscientizamos da importância de fazer parte dela quando nós tomamos conhecimento da essência da igreja, da natureza da igreja, vem uma conscientização da relevância de fazer parte dessa igreja. É um organismo vivo com uma finalidade, um objetivo, um escopo, uma missão. Aqui, irmãos, essa peregrinação, nós estamos em uma viagem, é uma jornada, e como toda viagem tem um destino, essa viagem também tem um destino, a eternidade com o nosso Deus. E a igreja, irmãos, ainda não está completa. Que sentido, irmão Luciano, você está falando isso? Ainda há muitos membros do corpo de Cristo, irmãos, que estão fora dos nossos arraiais, fora dos nossos acampamentos, e para que eles façam parte do corpo que é a igreja, cada um de nós precisamos ter essa consciência de que fomos alcançados para alcançá-los também, para alcançar outras vidas. Alguém nos deu um folheto um dia, falou Jesus te ama. Alguém louvou um hino para nós quando nós não tínhamos conhecimento a respeito de Deus, das coisas espirituais. Alguém pregou o Evangelho para nós, e o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, feriu o nosso coração, e nós aqui estamos, somos igreja, somos o corpo de Cristo. Meus irmãos, se esse irmão, essa irmã querida e amada, que
pregou para nós, louvou um hino para nós, nos deu um folheto, tivesse guardado o tesouro do Evangelho com ele, você, minha irmã, meu irmão, nós não estaríamos aqui. Então, irmãos, uma vez adquirindo esse precioso tesouro, as boas novas do reino, irmãos, nós precisamos proclamar, somos proclamadores, recebemos dotação de poder, batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar línguas não aprendida, não estudada, para testemunhar a missão da igreja, e por isso ainda estamos aqui na face da terra. Passamos por momentos difíceis, agora há pouco, uma pandemia que ceifou, infelizmente, muitos dos nossos irmãos, muitos parentes foram ceifados, mas nós, irmãos, estamos aqui vivos, temos sido trazidos até aqui, preservados até aqui pela graça e misericórdia do nosso Deus, porque a missão ainda não chegou ao fim, a nossa carreira ainda não chegou ao fim, em breve chegará, onde estaremos para sempre com o nosso amado Deus, aquele que nos amou primeiro e nos amou com um amor eterno. Porém, irmãos, não podemos descuidar o que estamos fazendo aqui, porque o nosso Deus tem nos preservado aqui, irmãos. Nós somos um povo que trazemos uma mensagem, e se nós não pregarmos o Evangelho, nós, o corpo de Cristo, nós, a igreja, quem vai pregar o Evangelho? Então precisamos compartilhar desse tesouro que nos alcançou. A igreja centrada na palavra viva de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. A igreja precisa valorizar a palavra de Deus. A igreja precisa tomar tempo, cada um de nós, para debruçarmos sobre o rolo sagrado e examiná-lo, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos orientou. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Precisamos, irmãos, ser uma igreja centrada, arraigada, fundamentada na palavra viva de Deus. A igreja na esfera do Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Precisamos, irmãos, ser norteado pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, irmãos. Precisamos ter uma vida pia, buscar a Deus com oração, com jejum, com dedicação, temor a Deus, para que possamos, irmãos, viver na esfera do Espírito. É possível apagar o Espírito em nossa própria vida, porque há uma orientação no Novo Testamento: não extingais o Espírito de Deus. Então é possível, irmãos, nós apagarmos o Espírito de Deus na nossa própria vida, e nós precisamos, irmãos, então, ir à fonte diuturnamente, diariamente, irmãos. Não podemos abrir mão de oração, de jejum, de estudo sistemático, em ordem da Bíblia, começando em Gênesis e indo até Apocalipse, devagarzinho, paulatinamente, tomando tempo para meditar sobre cada frase, sobre cada parágrafo, sobre cada capítulo, sobre cada versículo. Então nós, a igreja na esfera do Espírito, a igreja como expressão visível e local. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. A igreja precisa, irmãos, se envolver na sociedade, tomar tempo para ir em reuniões, associação de moradores do seu bairro, tomar tempo para ir, quando for aberto, em reuniões em colégios, nossos colégios aqui, municipais, colégios estaduais. A igreja precisa tomar tempo para saber o que está acontecendo
em nosso cenário, em nosso contexto, dentro do nosso bairro. A igreja precisa se expressar visivelmente, localmente. Precisamos dar nossa contribuição também na sociedade, irmãos, e na sociedade influenciar a todos aqueles, irmãos, que estão em nosso redor e expandir o reino dos céus, irmãos, ganhar almas para o nosso Deus, pregar a verdade de Deus, irmãos, para aqueles que não sabem de onde vieram, o que estão fazendo aqui, para onde estão caminhando. O cristianismo, irmãos, nos dá sentido à nossa vida. Nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde estamos indo. A igreja em seu aspecto invisível e universal. Hebreus capítulo 12, versículo 23. A igreja tem um aspecto invisível e universal. A igreja que é composta por cristãos regenerados, que estão no processo de santificação, passaram pela conversão, foram justificados. A igreja que irá morar no céu, porque o nosso Senhor, no arrebatamento, quando nos arrancar com força em um tempo que não pode ser dividido aqui, arrancar daqui dessa terra, tirará um povo no meio de um povo. Então, irmãos, que possamos a cada dia, irmãos, fazer uma autoavaliação e estar arraigado e fundamentado em Cristo, para que possamos então ser a igreja que tem um aspecto invisível, universal, a igreja como o corpo de Cristo, a igreja que está em marcha para a eternidade. E sempre é uma grande oportunidade nós que pregamos o Evangelho, irmãos, aperfeiçoarmos os santos, pregar também o Evangelho dentro dos nossos arraiais, porque se porventura há algum irmão que, embora esteja conosco nos cultos, dentro dos nossos arraiais e esteja aí resvalando para fora do corpo de Cristo, esse irmão possa então recobrar o seu juízo e permanecer em Cristo, arraigado e fundamentado em nosso Senhor. Aí, de visibilidade da Igreja de Cristo, Efésios capítulo 4, versículo 3. A igreja, irmãos, é una, ela tem uma unidade, e a analogia do corpo é uma analogia muito consistente, porque é um corpo, a unidade, e dentro dessa unidade há uma diversidade, há vários membros diferentes cooperando para que esse corpo esteja bem, esteja saudável. Então, há uma indivisibilidade na Igreja de Cristo. A igreja em busca da unidade também, Filipenses capítulo 2, versículo 2. Embora, irmãos, a igreja seja uma unidade, irmãos, nós precisamos a cada dia nos esforçar para que essa unidade ela se mantenha, irmãos. Precisamos desejar que essa unidade permaneça entre nós, porque essa unidade em nós como igreja, irmãos, será uma bênção na nossa própria vida e na vida daqueles que nos observam. Leitura bíblica em classe. Está aqui a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Corinto, no capítulo 12, no versículo 12 ao versículo 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um
corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Havia um problema ali na igreja que estava na cidade de Corinto, dentre outros problemas. Observe que a primeira carta de Coríntios traz orientações, doutrina, educação, instrução da parte do apóstolo Paulo para aquela igreja. Dentre vários problemas que ali havia o problema da divisão daqueles cristãos. Não havia unidade no meio deles. Muitos deles ali dentro da igreja estavam em dissensão, havia discórdia, inveja, havia mexericos, fuxico, a despeito de, naquela igreja ser manifesto, 9 dos dons do Espírito de Deus, registrado na mesma carta. E os dons do Espírito de Deus são de extrema relevância e há uma atualidade nos dons espirituais. Nós que somos bíblicos, cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo, a evidência de falar em línguas, a evidência inicial, e também na atualidade dos dons espirituais. E Paulo tratou sobre os dons espirituais, sobre o batismo no Espírito Santo, e ele trouxe ordem na manifestação dos dons. Ele trouxe disciplina para aqueles que eram imaturos e estavam ali cometendo uma desordem. Mas, a despeito de ser um ambiente dentro da cidade de Corinto, de magia, de bruxaria, de mágica, o apóstolo Paulo, dentro da igreja, muitos daqueles que lá agora estavam dentro da igreja saíram desse cenário, desses ambientes. Ele, mesmo sabendo a fundo, ele mantém o valor dos dons espirituais como ferramentas para a igreja, disponíveis para a igreja militante, para a igreja atuante. Então, lá manifestava os dons do Espírito de Deus e, biblicamente, manifestava lá e deve se manifestar aqui, porque os dons espirituais são para enquanto nós, a igreja, estivermos aqui nessa peregrinação. Porém, irmãos, a despeito de terem os dons espirituais, não havia unidade em alguns daqueles membros. E Paulo, no capítulo 3 da carta em apreço, da carta de 1 Coríntios, no capítulo 3 ele diz que eles eram carnais, e a marca da carnalidade deles era que havia inveja, dissensão, disputa, ciúme. Neles não havia unidade. Então, foi um problema que Paulo começou a lidar com esse problema, trazendo orientação a eles, doutrina, desde os primeiros capítulos da carta. Lá havia um grupo que dizia: eu sou de Paulo. E havia um segundo grupo que dizia: você é de Paulo? Se você é de Paulo, eu sou de Apolo. E havia um terceiro grupo que dizia: você é de Paulo, você é de Apolo, eu sou de Cefas, de Pedro. E ainda havia um quarto grupo que dizia: você é de Paulo, você é de Apolo, você é de Cefas, é de Pedro, eu sou de Cristo. Paulo então trazendo doutrina, orientação para crentes carnais e imaturos. Paulo diz: está Cristo dividido? Era doutrina, ensinamento do apóstolo Paulo para eles. Havia um problema, lá estava o líder, o apóstolo Paulo, para poder doutrinar biblicamente, trazer os preceitos de Deus para aquele cenário de falta de unidade. E observe que não há ali, irmãos, uma palavra de repreensão a Paulo.
Paulo tinha suas características, irmãos. Não era culpa dele, alguns lá na igreja está fazendo fã-clube, o idolatrando. Apolo também, não existe uma repreensão. Apolo era um homem eloquente e poderoso nas escrituras. A eloquência é o dom da persuasão. Ele tinha essa habilidade. E observe que um homem cheio do Espírito Santo passa a ser eloquente, porque o Espírito Santo é o Espírito que atua no convencimento. Então não existe nenhum mal na eloquência. O problema não era o Apolo, assim como também não era Paulo. O problema era aqueles imaturos que ali estavam, cristãos carnais e que estavam idolatrando Apolo. O problema também, não existe uma palavra de repreensão a Cefas, a Pedro. Cada um deles, os líderes, tinha as suas características próprias, o seu jeito de ensinar, o seu jeito de transmitir a mensagem. O problema não era como eles transmitiam a mensagem e o conteúdo da mensagem que esses grandes homens de Deus transmitiam, mas era aquela igreja ali, no meio deles haviam pessoas que estavam precisando, irmãos, receber doutrina da parte de Deus. Então Paulo aqui, no capítulo 12 da mesma carta, ele que lida com o problema da divisão, já nos primeiros capítulos da carta, capítulo 1, depois ele torna a falar no capítulo 3, no capítulo 11, irmãos, olha que absurdo, eles estavam levando para dentro da festa do amor e da ceia do Senhor, estavam levando essa divisão, essa disputa, essa falta de união, falta de amor, falta de companheirismo para dentro da ceia do Senhor. Eles não discerniram o corpo do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo deu a vida por nós, para que fôssemos unidos. Deu a vida por nós, e o desejo de Cristo sempre foi que nós fôssemos um, como Ele o é com o Pai. E o nível é alto, porque imagine, irmão, o nível de unidade entre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai. E a vontade de Cristo, irmãos, o desejo do nosso Senhor é que vivamos em unidade. E eles estavam levando, irmãos, essa falta de companheirismo, de unidade, de amor para dentro da ceia, a ponto do apóstolo Paulo dizer que eles estavam, por esse motivo, comendo para a sua própria condenação, não sabiam discernir o motivo pelo qual nosso Jesus morreu naquele madeiro, tomando o cálice da ira de Deus sem deixar cair uma gota, e o motivo pelo qual ele ressurge dentre os mortos no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã. Então, irmãos, muitos ali estavam doentes e muitos já haviam morrido devido, irmão, à falta de unidade e não discernindo o corpo de Cristo participando da ceia, sem amar a Deus e sem amar os irmãos. E aqui no capítulo 12, Paulo mais uma vez corrobora, fortalece a doutrina a respeito da importância da unidade. Então é quando ele aqui começa a dizer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servos, que é livre, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Meu irmão, quando ele aqui faz referência no versículo 13 do capítulo 12, o qual nós estamos lendo da primeira carta aos Coríntios, sobre batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo, ele está falando do batismo no corpo de Cristo. Ele está falando que quando nós abraçamos a causa, nós somos nesse momento, no ato da regeneração, inserido ao corpo de Cristo. Ele também vai tratar sobre a dotação de poder, mas aqui, irmãos, aqui
Ele não está falando da segunda bênção, na dotação de poder para o testemunho. Ele está falando sobre o ser inserido ao corpo de Cristo. E ele deixa aqui claro, irmãos, que em Cristo, tanto judeus como gregos, que é servos, irmãos, que é doulos, o termo no grego é doulos, que é escravo, que é livre, todos temos bebido de um mesmo Espírito, nos tornamos irmãos. Quando cremos em Cristo de todo o coração, todos nós, família de Deus, membros de um corpo, o corpo de Cristo, que é a sua amada igreja. E ele prossegue, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ele está doutrinando eles a respeito da importância da unidade, trazendo clareza àquela igreja, os nossos irmãos que ali estavam. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, claro que é do corpo também. E cada um tem a sua importância no corpo. É isso que ele está dizendo. Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, claro que é do corpo também. A despeito da diversidade, também é do corpo. Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, imagina a monstruosidade que seria, irmão. É o que ele está dizendo. Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então ele está dizendo que todos, a despeito da diferença que há em cada membro, tem o seu valor, tem o seu lugar, tem a sua importância, e um depende do outro. Quando nós, por exemplo, vamos tomar um copo com água, vamos até a geladeira, irmãos. Quantos membros do corpo, irmãos, nós vamos para poder pegar a garrafa, abrir a porta da geladeira, encher o copo com água? Nós utilizamos dedos, mãos, nervos, braços, os pés. Então é isso que ele está dizendo, irmãos. Um olho somente não é um corpo. Um olho isolado do corpo, esse olho vai morrer, vai perecer. É a importância de estarmos no corpo, inserido no corpo, fazermos parte do corpo. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. É Deus quem faz essa obra, irmãos. É Deus quem nos deu uma missão para toda a igreja: ide e ensinai, ide e pregai o evangelho. O conteúdo, irmãos, é o evangelho. E é Deus quem distribui, o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, os dons espirituais como Ele mesmo quer. E Ele é quem dá os dons espirituais. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não haveria corpo. Um corpo é formado por vários membros. Ele está deixando bem claro para eles que devem valorizar não somente a Paulo, mas também a Apolo, não somente a Apolo, mas também a Cefas, a Pedro, e devem se amar entre eles, irmãos. Não pode haver divisão, não pode haver contenda, dissensão, porque agindo assim eles manifestam não entender o desejo de Cristo, a obra de Deus, o que levou Cristo a dar a vida pela sua própria e amada igreja. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. A analogia que eu acabei de fazer sobre abrir a geladeira, pegar um copo com água. Nem ainda a cabeça, os pés, não tenho necessidade de vós. Claro, um depende do outro, irmãos, para o bom desempenho de todo o corpo. Cada membro depende um do outro. Não pense que você não é importante, pelo contrário, você tem um grande valor. Independente do que você é nesse corpo que é a igreja, você tem um grande valor no todo para o bom desempenho desse corpo. Você tem o seu lugar.
Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão, para que não haja, olha aqui o escopo, a finalidade, para que não haja divisão no corpo, mas antes, quer dizer, o contrário de que ocorra divisões no corpo, tenha os membros igual cuidado uns dos outros, o que eles, irmãos, não estavam tendo, e levaram essa divisão para dentro da ceia do Senhor, e muitos estavam doentes por esse motivo, e muitos, irmãos, estavam descendo à sepultura, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, porque estão interligados, é um organismo vivo, é algo orgânico, o sangue que corre no cérebro, corre pelos braços, pelos órgãos internos, pelas veias, corre nas pernas e volta no cérebro novamente, irmãos. Há uma unidade, vivo, orgânico, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós, olha a aplicação da doutrina, irmãos, dentro da analogia que ele está fazendo, que preciosidade, irmão. Doutrina que devemos pregar hoje, irmãos, dentro da igreja. Doutrina que devemos pregar enquanto estivermos nessa peregrinação, nessa viagem aqui na terra. Ora, aplicação da doutrina, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Não andem em intrigas, divisões, porque não é a vontade de Cristo. A vontade de Cristo é que sejamos um, como Ele o é com Deus Pai. É o que o apóstolo está firmando na doutrina. Objetivo da lição 3. Primeiro, destacar a natureza bíblica da igreja, a sua essência, fundamentada na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, e conduzida pelo Espírito Santo. Apresentar também os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. E 3, elencar, enumerar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo. Ele faz uma colocação aqui no subsídio para nós, professores. Eu quero ler, dado a importância, essa frase, para nós entrarmos aqui então na introdução. Ele diz assim, o nosso professor, o nosso comentarista desse trimestre: a igreja foi instituída com que finalidade? É uma pergunta que estou fazendo no que ele coloca aqui. A igreja foi instituída neste mundo com que finalidade? Uma pergunta. Ele vai responder: com a incumbência, com a responsabilidade, com a missão de transmitir a mensagem do Evangelho até os confins da terra. A igreja está aqui, irmãos, porque a igreja tem uma missão. Deus estabeleceu você, minha irmã, meu irmão, estabeleceu a mim aqui e tem nos preservado aqui com essa missão. Qual? Transmitir a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Introdução. O estudo sobre a natureza, a essência da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. Vamos falar muito aqui no decorrer dessa lição. Vamos falar de forma minuciosa, pormenorizada sobre essa essência da igreja, como a igreja deve proceder, o que é ser igreja.
Então, o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? É uma pergunta. O que define uma igreja genuinamente cristã? E essa pergunta será respondida na lição. Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, nessa lição de número 3, trataremos apenas de algumas dessas características da igreja verdadeira. Por isso, nesta lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional. Nós vamos aqui definir o que é ser uma igreja confessional. Ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus. Uma igreja confessional, ela está arraigada e fundamentada no rolo sagrado, nas sagradas letras. Tem a Bíblia Sagrada como a sua bússola, como a sua regra de fé e prática. Tem uma dimensão local e universal também. Ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é uma, isto é, não é dividida, irmãos, pois sem unidade não há igreja. Cada um desses pontos que nós acabamos de falar aqui, na introdução, a introdução da revista ou de um livro, sempre é o que eu gosto de chamar de a caminhada no bosque. Nós caminhamos por todo o bosque de forma panorama e agora, a partir desse momento, vamos então voltar para, depois de caminhar em todo o bosque na introdução, ver de forma panorâmica, agora examinar árvore a árvore. E a primeira árvore está aqui no primeiro tópico da nossa lição: a natureza da igreja na sua dimensão confessional, fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Observe, irmãos, que a tradição da igreja, os pais da igreja, eles tiveram a sua relevância, a sua importância, e muitos dos seus ensinamentos, quando nós estudamos a patrística, é para nós. Porém, irmãos, os ensinamentos dos pais da igreja devem ser analisados à luz da Bíblia, como também as escolas que nós temos, a escola calvinista, a nossa escola assembleana, a escola arminiana, deve ser analisada à luz da Bíblia, tá? E aí sim, havendo exatidão bíblica, nós devemos então assimilar e compartilhar com o rebanho. Nesse aspecto de uma igreja verdadeiramente bíblica ser firmada, arraigada, fundamentada na palavra de Deus, nesse aspecto, primeiramente temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. Jesus Cristo é o verbo que tabernaculou entre nós. No princípio era a palavra. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. Observe, irmãos, que Jesus foi completamente Deus, ele nunca abriu mão da sua divindade, foi 100% Deus, totalmente Deus, mesmo aqui na encarnação do Verbo, nunca abriu mão da sua divindade, toda a divindade habitava nele, corporalmente, ele era o próprio Deus, mas abriu mão da sua glória. Então, nós vemos em Jesus o Deus feito homem,
duas naturezas em uma pessoa, a natureza divina e a natureza humana. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento, Efésios capítulo 2, versículo 20. A igreja está fundamentada na confissão de Pedro. O que Pedro confessou? Pedro confessou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja está fundamentada sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Jesus é o centro, irmãos, e ele, irmãos, deve ser o conteúdo da nossa mensagem. A nossa mensagem jamais deve ser antropocêntrica. Não é o homem o centro da mensagem. A nossa mensagem deve ser cristocêntrica. O nosso Jesus é o centro da nossa mensagem. Nossa mensagem deve ser teocêntrica. Deus é o centro da nossa mensagem. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas escrituras sagradas, a palavra inspirada, a Bíblia sagrada, o rolo sagrado. Foi escrito por aproximadamente 40 escritores, tendo uma mente, a mente que os guiava, a mente de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, inspirou os escritores. Inspiração pode ser definido como respirar, mas eu sigo aqui a definição dada pelo precioso teólogo Norman Gasley. E inspiração significa soprar para dentro dele. O Espírito Santo soprou com exatidão para dentro do aproximadamente 40 escritores e eles escreveram com inspiração divina. A Bíblia, irmãos, é perfeita. A Bíblia é inerrante, tem a sua infalibilidade e as sagradas letras são vivas, e a prova que são vivas, que tem dado vida a milhões de irmãos nossos, cristãos genuínos. Algo morto não pode dar vida, só vivo pode dar vida. E as sagradas letras, o rolo sagrado, está vivo, porque vem de um Deus vivo, todo-poderoso. Então, a palavra inspirada, irmãos, a palavra de Deus, é bem verdade que os escritores, cerca de 40, não foram usados como uma espécie de robôs. Cada um tinha suas características, sua personalidade, estava dentro de um cenário, e de alguma forma isso corroborava ali, ia também nos seus escritos. Amós, por exemplo, era um boeiro, cultivador de sicômoro, e lá estava um homem do campo, fazendeiro, diferente do Lucas, que escreveu o Evangelho, que tem o seu nome, Evangelho segundo escreveu Lucas, e também escreveu o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Ele, Lucas, era um médico, um doutor, e aí observamos lá um grego polido, um grego vulgar, comum, o koiné, falado pelo povo. Nós vemos ali nos seus escritos do médico Lucas, um grego polido, porque ele era um médico. Então, não foi usado robôs, eles não ficaram fora de si, mas Deus, irmãos, na inspiração, Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, soprou com exatidão, e com exatidão eles tomaram a pena em suas mãos e registraram a verdade de Deus, que os céus e a terra passarão, mas a palavra do nosso Deus, o rolo sagrado, jamais passará.
se não existe igreja verdadeira sem Jesus. Da mesma forma, não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A heterodoxia, a oposição, a doutrina, o desvio doutrinário e a apostasia, o abandono premeditado da fé. E, infelizmente, alguns abandonam a fé, se distanciam da doutrina bíblica e permanecem dentro dos nossos arraiais, dentro dos nossos acampamentos, proclamando heresias. E nós, irmãos, não podemos recuar meio centímetro para ensino herético, não bíblico. A heterodoxia, a oposição à doutrina, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Precisamos, irmãos, estar diariamente debruçando sobre o rolo sagrado, estudando a Bíblia, irmãos, e tomar tempo, irmãos, para meditar sobre aquilo que lemos, para que quando o engano, o engodo, as falácias tentarem adentrar aos nossos arraiais, a luz acender e nós, opa, isso não é bem assim, e fazer uma proteção do rebanho, irmãos, defender o rebanho, porque o ensinamento não bíblico, irmãos, ele é uma espécie de câncer que invade os nossos arraiais e ele precisa ser extirpado, e extirpado pela adaga do Espírito, a palavra do nosso Deus. Também a natureza da igreja, na sua dimensão confessional, além de ser fundamentada na palavra, é habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito de Deus habita dentro da igreja. E essa mesma igreja, irmão, precisa ser dirigida, norteada pelo Espírito de Deus e capacitada por Ele. Precisamos, irmãos, cada um de nós, ser nós cristãos. Claro que estamos falando para a igreja, é doutrina para cada um de nós. Precisamos, irmãos, depender do Espírito de Deus. A despeito de estudar, e precisamos estudar muito a palavra do nosso Deus, ler também livros seculares, os clássicos da literatura secular, ler teologia, tomar tempo para estudar a Bíblia também, sem nenhum auxílio teológico, somente a Bíblia, sem nenhum outro recurso, irmãos. Mas a despeito de fazer tudo isso, irmãos, precisamos, meus irmãos, nos lançar diante do nosso Deus em oração e falar com o nosso Deus num lugar secreto da doce oração. Meu Deus, sem o Senhor não consigo dar um passo. Precisamos conversar com o nosso Deus, irmãos, e depender do Espírito de Deus, de ser dirigido por Ele, norteado por Ele e receber dele capacitação. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. É o Espírito Santo, irmãos, que vai nos impulsionar. É o Espírito Santo que vai nos dar poder, irmãos, vai nos motivar, vai nos fazer estar inflamado, aquecido por Ele mesmo. Então, irmãos, o Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. O pecador, ele vem para Cristo, irmãos, quando o Espírito Santo o convence. O ser humano hoje, o não cristão, está na mesma posição que o nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva estiveram depois de deliberadamente virar as costas para Deus e dar ouvido ao diabo, depois da queda. O ser humano hoje está fugindo de Deus, escondido entre árvores. É claro que quando nós damos um folheto, falamos Jesus te ama, eles falam,
ama nós todos, mas as suas atitudes, irmãos, de desprezo a Deus, de desprezo à palavra de Deus, deixa claro que eles estão escondidos entre árvores. Irmãos, para que eles possam então vir, nós precisamos, irmãos, pregar o Evangelho, para que o Espírito Santo, através do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, possa dar vida a eles. Ou como diz a escola arminiana, a nossa escola, da capacitação, da iluminação a eles. Mas, irmãos, o Espírito de Deus precisa lhe dar, como diz Efésios capítulo 2, vida a mortos, porque eles estão mortos. Efésios capítulo 2 diz que é uma morte espiritual. Nesse sentido, irmãos, nem é uma doença, é uma morte. Estão mortos, irmãos. O Espírito Santo precisa dar vida a eles. E nós, é claro, como somos de escola arminiana, acreditamos que eles podem resistir à graça de Deus. Mas, irmãos, tanto a escola arminiana quanto a escola calvinista admitem que quem toma a atitude é o Espírito de Deus. Para que eles venham para Cristo, é necessário que o Espírito de Deus atue dentro do homem pecador, para que então ele possa vir. É o Espírito de Deus que toma a iniciativa. Isso é fantástico, irmão, porque essa doutrina está clara, cristalina no Novo Testamento, nos ensinos neotestamentários, e essa doutrina também está clara, irmãos, nos ensinos veterotestamentários, no Antigo Testamento. Lá dentro do Jardim de Delícias, aquele cenário paradisíaco, depois da queda do nosso papai Adão, da nossa mamãe Eva, é Deus quem toma a iniciativa, irmãos. A Bíblia está toda conectada, porque a Bíblia é o livro de Deus. Tem princípio, meio e fim. Há uma conexão perfeita. É todo o conselho de Deus, há uma simetria, uma conformidade nos ensinamentos de Deus. Então, irmãos, hoje o homem também precisa que o Espírito de Deus tome uma atitude, e ele fez isso conosco, irmãos. Ele deu o primeiro passo, e ai de nós, irmãos, se ele não viesse nos salvar, não viesse nos buscar, nós ainda estaríamos caminhando para juízo, condenação e inferno. Mas ele veio, nos resgatou, nos regenerou, entramos num processo de santificação e fomos justificados, e a nossa trajetória foi mudada, irmãos, por completo. Hoje, ao contrário de caminharmos para juízo, condenação e inferno, por crermos em Cristo de todo o coração, caminhamos para os braços daquele Deus bendito, bondoso e precioso, Deus de toda graça, que proveu salvação para cada um de nós. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. Não esqueça dessa doutrina. Quem convence o pecador é o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o Espírito quem convence o ser humano do pecado. João, Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 8 ao versículo 11. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. É Ele quem atua no nascer novamente, na regeneração, no novo nascimento. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo, trazendo o convencimento para a salvação. Foi o Espírito de Deus, irmãos, o mesmo Espírito de Deus, que abriu o coração de Lídia quando Paulo estava pregando, para que ela estivesse atenta ao que Paulo falava. Nós precisamos orar a Deus para que
quando pregarmos o Evangelho, o Espírito de Deus abra o coração daqueles que nos ouvem para poder vir para Ele mesmo. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então, a natureza da igreja confessional é fundamentada na palavra, habitada pelo Espírito. E aqui temos, claro, quem faz parte da igreja. E quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde a mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Agora regenerado, nascido de novo, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. É quando, irmãos, ocorre a regeneração, somos inseridos ao corpo de Cristo, batizado no corpo, ser inserido ao corpo de Cristo, e entramos no processo de santificação, e nesse momento o fruto do Espírito começa a crescer, a amadurecer dentro de nós com as suas virtudes, as suas características, formando em nós o caráter de Cristo. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Irmãos, isso não é tomado de uma vez para sempre. Precisamos constantemente, irmãos, para não fracassarmos na nossa vida espiritual, andarmos em espírito. E isso fala, irmãos, em desejar e buscar que essa obra que Ele iniciou em nós continue, irmãos, esse trabalhado Espírito dentro de nós. Nós que fomos alcançados pela graça de Deus, não podemos viver, irmão, tendo a graça de Deus como algo barato, chutando a graça de Deus como fosse uma lata vazia, cuspindo na graça de Deus. Mas nós precisamos, irmãos, fazer uma autoavaliação diária e buscar em Deus, buscar força, poder no Espírito de Deus para viver a verdade do Evangelho. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Para que a igreja seja uma igreja que atue, milite aqui nessa esfera, no campo de atuação, para que essa igreja mantenha viva a sua essência, irmãos, essa igreja precisa da capacitação do Espírito de Deus que habita em nós. E nós precisamos constantemente ir à fonte, ir a Ele e pedir: meu Deus, por favor, me dê poder para lhe agradar diariamente, através das minhas atitudes, através das minhas ações, através da minha vida. O que aprendemos, irmãos, nesse primeiro tópico, que uma igreja bíblica é fundamentada na palavra inspirada por Deus, habitada pelo Espírito e dirigida e capacitada por Ele mesmo. Tópico 2, a natureza da igreja, as suas dimensões local e universal. Local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. A igreja, né? Onde nós congregamos. Fala do seu espaço local, geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nós, por exemplo, nos congregamos aqui dentro de Itaucaia Vale, em Itaipuaçu, e existe ali uma igreja local, geograficamente falando. Ela pode ser vista e sentida. Como nós aqui estamos, existe diversas Assembleias de Deus, existe centenas e centenas de Assembleias de Deus espalhadas na face da terra, denominações diferentes da nossa, muitas outras denominações, algumas que nós nem conhecemos, faz parte da igreja, local, e preenche um espaço geográfico, pode ser vista, pode ser sentida. Então, há muitas igrejas, local e visível. Nesse aspecto,
dentro desse contexto que nosso professor comentarista está tratando aqui, a igreja existe localmente. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas. As cartas, irmãos, que nós temos na palavra do nosso Deus, vinha para trazer correção à igreja do primeiro século. Aquelas igrejas, a igreja que estava na cidade de Corinto, a igreja que estava na cidade de Éfeso, a igreja que estava na cidade de Filipos, a igreja que estava ali na Galácia, a igreja que estava na cidade de Colosso. Então, as cartas, elas eram registradas pelos apóstolos para trazer doutrina, ensinamento, correção, educação a essa igreja. Era a vontade de Deus para essa igreja. Nós hoje, assim como a igreja do primeiro século, onde foram endereçadas essas cartas, nós hoje também temos as nossas dificuldades, os nossos desafios. E assim como essas cartas, e grande parte do Novo Testamento foi registrado e escrito para corrigir esses problemas que havia dentro das igrejas lá no primeiro século, nós hoje também temos os nossos desafios, as nossas dificuldades. Precisamos tomar uso, fazer uso, manejar bem a palavra do nosso Deus, irmãos, também para trazer ensinamento, doutrina, aprendizado, educar a igreja hoje do século 21. Então, assim vemos apóstolos escrevendo as suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais, como acabamos de falar. A igreja de Deus que estava em Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, aos estrangeiros dispersos que estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, como nós vemos ali a carta de 1 Pedro, está ali já a abertura da carta no primeiro versículo, no capítulo 1. Então nós observamos, irmãos, que as cartas estão para doutrinar a igreja, para ensinar. E a palavra de Deus, ela falou no primeiro século, teve a sua eficácia no primeiro século, e ela não perdeu a sua eficácia, irmãos. É para agora, é para hoje, é para o nosso ensino, é para a advertência nossa, de como nós devemos andar, caminhar, e se porventura estamos fora do caminho, voltar para os trilhos. O caminho é esse, andai nele, voltar para o caminho. Então, nesses textos, vemos as escrituras se referindo também à eclésia, que era a comunidade crente situada em diferentes locais. As particularidades das igrejas locais. Cada igreja tinha a sua particularidade, suas dificuldades, seus problemas, as suas qualidades. E hoje não é diferente, irmãos. Não devemos aí buscar sair da nossa congregação, como é costume de alguns irmãos. Dificuldade, problemas, nós temos em todas as nossas congregações, nossos acampamentos, nossos arraiais, como também temos muitas qualidades. Deus está lá nos ajudando, nos fortalecendo. Então, assim como nós não abandonamos a nossa família mesmo, sanguínea, imagina, tem um problema na nossa família, eu digo, um exemplo, meu avô não é mais meu avô, e eu saio, né? A minha avó não deixou de ser minha avó. Pode isso? Pode, irmão. Meu sobrinho deixou de ser meu sobrinho, meu primo deixou de ser meu primo, meu filho deixou de ser meu filho? Claro que não. Quando há um problema, uma dificuldade, eu não saio da família, eu deixo o meu clã? Não, claro que não. Eu não abandono minha família. Eu trabalho, atuo para resolver o problema e me mantenho na família. Assim também na igreja. Nós precisamos atuar, orar a Deus, buscar entendimento, sabedoria, para poder resolver as dificuldades. E a Bíblia Sagrada está para isso, a nos trazer orientação, e isso vai ser por toda a nossa caminhada, irmão. Isso não vai acabar, enquanto estivermos aqui não vai acabar. Enquanto estivermos aqui humilhando essa vereda, irmãos,
nós teremos desafios, dificuldades dentro dos nossos arraiais. E a Bíblia Sagrada, irmãos, nosso manual. Crente tem manual, a Bíblia é o nosso manual, está para nos ensinar, para nos advertir, para nos orientar. As particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. Havia, como eu já falei, problemas diferentes. Cada uma tinha suas dificuldades, como temos hoje. E assim como o antídoto, o remédio para sanar aquele problema lá no primeiro século foram as cartas, a palavra de Deus, o rolo sagrado, as sagradas letras, hoje o antídoto, o remédio para sanar os problemas, as dificuldades, continua sendo o mesmo, irmãos. É a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Aqui está o rolo sagrado, a espada do Espírito, para poder nos trazer, então, orientação nos problemas vários que cada um de nós, cada um dentro dos seus acampamentos, teremos. De igual modo, as virtudes também, havia qualidades, cada um tinha suas qualidades. Por outro lado, embora estivesse todas sob a supervisão apostólica, estava ali o apóstolo supervisionando, observamos que eram autônomas, uma em relação à outra. Cada uma delas tinha sua autonomia. Assim possuíam sua dinâmica própria, seu jeito de ser, como tem hoje, irmãos. A Assembleia de Deus tem o seu jeito de ser. A nossa Assembleia de Deus, a sua liturgia, o seu jeito, de nos congregarmos lá, nós congregarmos lá em cada culto semanalmente. As demais denominações, a batista tem o seu jeito também, a sua autonomia, a presbiteriana também tem o seu jeito, a congregacional tem o seu jeito, a metodista tem o seu jeito, as comunidades evangélicas, outras denominações, várias, têm o seu jeito. Então, é da mesma forma como era lá no primeiro século. Assim possuía sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Cada igreja deve ser avaliado dentro do seu contexto e usado o método próprio para aquele cenário. E esse método, quem vai dar, não tenha dúvida, é Deus. Deus vai dar um método aos nossos líderes para a atuação em determinado local, o qual estão fazendo missões, estão trabalhando. O Espírito de Deus vai dar um método adequado. O conteúdo do Evangelho não é mudado, é o mesmo conteúdo. A mensagem, as boas novas de salvação, a boa notícia, é o mesmo, não pode ser alterado. O genuíno é o mesmo, mas o método, irmãos, como vamos compartilhar desse conteúdo, depende do contexto, e Deus vai nos dar esse método. Precisamos pedir a Ele orientação e o Espírito Santo vai nos orientar. Universal e também invisível. Então essa igreja que é local e visível, ela também tem um aspecto universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também, é o que tratamos a partir de agora, na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local. Temos centenas e centenas espalhadas na face da terra, pois dela fazemos parte de uma dessas igrejas local, fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico, irmãos. É o corpo místico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, composto de cristãos regenerados, que estão em processo de santificação, que passaram pela conversão,
foram justificados, têm o fruto do Espírito amadurecendo, crescendo com as suas características, sendo manifesto em nós. Então, aí, o corpo de Cristo místico é formado por cristãos, membros que têm esse princípio cristão, né? Então, não está essa igreja assim limitada a um espaço geográfico, um espaço físico, irmãos. O nosso Senhor virá buscar o seu povo dentre um povo. Então, nós precisamos, irmãos, a cada dia levar o cristianismo a sério, para que naquele dia não sejamos, irmãos, não sejamos achados em falta, mas estejamos arraigados, fundamentados naquele que adquiriu eterna salvação para nós. Possamos estar, irmãos, em Cristo, irmãos, ancorado nele, no precioso Filho de Deus. Assim a Igreja Universal e Invisível é formada por todos os cristãos regenerados, que falamos, que estão em todos os lugares, e por aqueles que já estão também na glória. A Igreja aqui militante, atuante, e a Igreja glorificada, aqueles que já partiram em Cristo e estão na eternidade aguardando o dia do arrebatamento, do nosso arrebatamento, onde eles ressurgirão dentre os mortos primeiro e se encontrarão conosco e encontrarão conosco nos ares, estaremos para sempre com o nosso Deus. Não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante se diferenciar a igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, como há, irmãos, várias denominações. E essa igreja, irmãos, como corpo de Cristo, é composta de membros, de irmãos nossos, estou falando os dois gêneros, né? Homens e mulheres, irmãos e irmãs. Essa igreja mística, o corpo místico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja universal, né? No sentido que nós estamos tratando aqui dentro desse contexto, composta de vários membros que hoje estão espalhados em várias denominações, irmãos, na igreja local, na face do planeta Terra. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, como há, contudo, somente há uma igreja. A igreja é divina, as denominações são humanas. Então, essas denominações, nelas, irmãos, estão os membros dessa igreja que forma o corpo místico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Mateus capítulo 16, versículo 18. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão, nem todo, irmãos, nem todo, pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. E nós, irmãos, precisamos, enquanto estamos aqui, atuar também no meio desses grupos, irmãos, falando das boas novas do reino, porque depois da morte segue-se o juízo, irmãos, mas enquanto há vida, há esperança para que esses irmãos que porventura de repente resvalaram para fora do corpo de Cristo possam então ser novamente inseridos, ouvindo a pregação da palavra do nosso Deus. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo são sinagogas de Satanás, Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Entretanto, o que fará com que uma igreja, ou denominação, seja cristã, é a sua fidelidade a Cristo. Precisamos nos manter fiéis a Cristo, irmãos. Nós que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, precisamos, irmãos, entender que a consequência, irmãos, de ter sido alcançado pela graça de Deus é sermos fiéis a Cristo, é vivermos em novidade de vida, é praticarmos boas obras, irmãos, é termos atitude completamente diferente, atitudes como cidadãos do reino dos céus. E a sua fidelidade a Cristo
e às Escrituras Sagradas. Precisamos ser fiéis ao nosso manual. O que aprendemos aqui nesse primeiro tópico, a Igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena também, e igualmente numa dimensão espiritual. A igreja também na sua dimensão comunitária. A igreja é una. Isso significa que a igreja é indivisível, inseparável, irmãos. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, falamos bem na introdução, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, falamos muito no início sobre a unidade da igreja. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Meu irmão, dividido nós não vamos permanecer. Dividido não se constrói absolutamente nada. Precisamos estar unidos, irmãos, para o bem da obra do nosso Deus, para o avanço do Evangelho, para que o reino de Deus aqui na terra permaneça se expandindo, irmãos. Essa é a nossa finalidade, porque esse é o desejo do nosso Deus. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição. O diabo, por muito tempo, levantou a perseguição contra nós, irmãos. Diga, então, aí, o Coliseu Romano, onde muitos de nós, irmãos nossos, fomos lançados lá no Coliseu, em Roma. Muitos irmãos nossos, cristãos fiéis. E, irmãos, a igreja permanece até aqui o século 21, venceu o Coliseu Romano, irmãos, porque a igreja é de Deus, é obra santa, ninguém para a igreja, irmãos. Deus é o dono da igreja, mas o diabo, irmãos, ele não desiste, ele muda as estratégias. Então, ele que muitas vezes levanta a perseguição e ele não consegue, por intermédio da perseguição, o que ele vai usar? Vai usar a divisão para tentar nos destruir. E nós, irmãos, precisamos estar apercebidos, atentos, acautelados, irmãos, para que ele não tenha êxito nos seus intentos, irmãos. O diabo está ao nosso derredor, irmãos, e está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E não é um leão sem dente. O texto não diz isso, irmãos. Não foi um leão sem dente que levou a queda do nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva. Não foi. Não foi um leão sem dente, irmãos, que quando o nosso Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, no início do seu ministério, iniciou o eterno Filho de Deus, já passando pelo deserto. E lá no deserto, Jesus, que foi conduzido pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito de Deus, para estar lá. O diabo esteve lá e tentou ele por 40 dias, irmãos. Não foi um leão sem dente, irmãos, que tentou o eterno Filho de Deus, irmãos. Jesus venceu o diabo. Não foi um leão sem dente que desejou cirandar o apóstolo Pedro, a ponto de que foi necessário o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo interceder por ele, porque senão ele não resistiria. Então, nós precisamos entender, irmãos, que o diabo, ele muda as suas estratégias, mas ele não desiste nunca. Ele é limitado pelo nosso Deus, porque as rédeas da história estão nas mãos do nosso Deus. Nosso Deus é soberano, mas nós precisamos, irmãos, arraigado e fundamentado no nosso Deus, entender que o diabo não está para brincadeira. E precisamos, irmãos, ser acautelados, irmãos. Precisamos ser, ao contrário de levianos, precisamos ser prudentes, irmãos, e nos manter em Deus, entendendo, irmãos, que ele muda as estratégias, mas ele não desiste nunca.
O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Então nós, irmãos, precisamos lutar, cada um de nós, dentro de cada um dos nossos acampamentos, nossos arraiais, a igreja local, lutar, irmãos, para que haja paz entre nós, para que haja unidade entre nós. E a doutrina genuína, a boa doutrina traz unidade para a igreja, traz comunhão, irmãos, para cada um de nós. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências, irmãos, as panelinhas. Isso não é coisa nossa, não deveria ser coisa nossa, não é coisa de cristão, não é coisa de cidadão do reino de Deus. O partidarismo, as preferências, os exclusivismos. Se quisermos preservar a unidade da igreja local, devemos estar atentos e ser cristãos genuínos e autênticos e valorizar, irmãos, não doutrinas humanas, doutrina de homem, mas a doutrina de Deus que está aqui dentro da sua bendita e preciosa palavra. Efésios capítulo 4, versículo 3. Unidade na igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo. O mesmo amor fala de unidade. O mesmo ânimo entre nós, membros do corpo de Cristo, fala de unidade. O mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, fala de unidade. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja. Ele ansiava, irmãos, ele anelava pela unidade do corpo de Cristo, seus membros, o membro do corpo de Cristo, o rebanho. E nós precisamos, irmãos, ir na mesma pegada do apóstolo Paulo, na mesma batida, irmão, na mesma toada, e anelar, ansiar pela unidade da igreja e nos mover na direção de promover essa unidade. Esse texto mostra o anseio do apóstolo Paulo pela unidade da igreja, que como corpo de Cristo em sua forma coletiva deve zelar pela unidade. Da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Ele, orando ao Pai, deixa isso muito claro ali no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 17, irmãos, quando ele ora e expressa o desejo de que nós sejamos um, como ele o é com o Pai. O nível, irmãos, de unidade entre a segunda pessoa da Trindade e a primeira pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Deus Pai, irmãos, é um nível de unidade absoluta. E o desejo dele, irmãos, é que a nossa unidade seja como ele, Jesus, e o Pai também são um. Meu irmão, é o desejo de Cristo para a sua igreja, é a doutrina de Cristo, a doutrina de Deus para nós. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, a pessoa do Pai é uma, a pessoa do Filho é outra, a pessoa do Espírito Santo é outra. São coeternos, iguais, coexistentes, não há hierarquia, mas eles são coiguais. Há na Trindade, o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade, irmãos. O nível é muito alto, mas é a vontade de Deus para nós. Só conseguiremos, irmãos, no poder do Espírito Santo, manter essa unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Por quê? Porque nós vemos, irmãos, nesse aspecto, dentro desse contexto, que há uma diversidade. Nós somos diferentes, irmãos, como membro, parte do membro, e pertencemos a esse corpo, o corpo de Cristo.
somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneira diferente para fazer as coisas, mas mesmo assim somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo, no mesmo objetivo. O que nós aprendemos, a igreja como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade, irmãos. E da mesma forma, cada um de nós crentes devemos buscar isso. Conclusão, irmãos, chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Que lição preciosa, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe, tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. A igreja existe para a eternidade. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Querendo, bom Deus me dando vida até lá, na próxima pré-aula, da lição de número 4, nós falaremos sobre a igreja e o reino de Deus. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o Teu nome, adoramos a Tua pessoa bendita. Obrigado a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor, compartilhando mais uma vez da Tua palavra. Continue conosco, ó Pai, nos dê um dia abençoado na Tua presença. Nós precisamos da Tua ajuda, dependemos de Ti, ó Pai. Nos dê, Senhor, a Tua força, do Teu poder, Senhor amado, para continuar cumprindo a nossa missão aqui nessa peregrinação. Ó Deus amado, queremos ser cheios a cada dia do Teu Espírito, ó Pai, e manifestar a Tua glória em nossa vida, Senhor amado, para que o Teu nome seja glorificado, meu Deus. Entregamos, ó Pai, tudo nas Tuas mãos. Continue conosco, ó Pai. Somos dependentes de Ti. Te oramos, ó Deus, e lhe agradecemos em nome de Jesus.